Bom, irmãos, nessa parte final de nossa reunião, eu queria, na realidade, trazer mais um alerta. Não vai ser um sermão tradicional, nem um devocional, mas sim certas advertências, alertas que são necessários de serem feitos, a fim de que os falsos mestres não venham enganar as pessoas. Se nós nos calarmos, corremos esse risco. Eu gostaria de ilustrar problemas que surgiram de textos apócrifos, textos manipulados, trechos removidos ou textos mal traduzidos. Teriam muitos exemplos, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, para comentarmos. Eu não terei condição de falar de todos esses temas. Pretendo futuramente até gravar um vídeo em relação a isso, tentando juntar esses temas, né? Mas principalmente eu queria trazer algo relacionado a esse livro aqui, Life Sketches. O meu pai, há muito tempo atrás, conseguiu através de uma pessoa, né? Na época aí que não tinha internet, ainda não tinha certas facilidades de hoje em dia, né? Ele conseguiu esse livro impresso, né, lá nos Estados Unidos pela Pacific Press. É um livro que não tem em português, o Life Sketches, apesar do Vida e Ensinos ter alguma semelhança, mas não é o mesmo livro. E temos algo importante para comentar sobre isso, mas vamos deixar para mais adiante esse ponto. Primeiramente, irmãos, vamos ler aqui em Efésios, no capítulo 4, os versos 12 a 14, nos falam assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, aqui nos fala da necessidade de sermos unânimes em nossa fé para com nossos irmãos. Deus quer esse aperfeiçoamento nosso. E aqui nos fala que não devemos ficar naquela inexperiência religiosa, só com o leitinho, como Paulo fala lá em Hebreus, mas sim o alimento sólido ser ingerido, de maneira que não sejamos levados em roda por qualquer vento de doutrina que surja pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O propósito desse é isso. Teria muito que falar sobre os enganos que têm surgido nos últimos dias. Nós temos pessoas hoje em dia que descreem da divindade triuna, a personalidade e a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tais pessoas alegam que houve manipulações dos textos de Ellen White. E, infelizmente, quando nós encontramos alguma manipulação nos textos, tal como foi o caso que já comentamos essas semanas bastante aqui, nós colocamos até em tela, né? Aquele, aquela comparação dos textos, né? Do tomai vosso banho, como está no original em inglês, como está no Testemunho Seleto, que era a tradução antiga, mas que quando chegou no Testemunho volume 6, na nova tradução em português, tiraram, omitiram o tomai vosso banho. Completamente injustificada tal atitude. Pelo menos nós temos também ainda um outro texto para nos ajudar também na meditação nos lugares celestiais 151, também fala de seja tomado o banho. Mas quando nós encontramos essas manipulações, infelizmente dá vazão para pessoas inventarem histórias também de outras manipulações que não existem. Então, existem provas suficientes de manuscritos, de textos datilografados, que houve correção de Ellen White e tudo mais que as secretárias datilografavam. Tudo isso mostrando como que Ellen White, sim, falou de três pessoas divinas.
em diversos, não faltam textos, é uma multiplicidade, assim como quando nós vemos a fórmula batismal de Mateus 28:19, lá também são dezenas de textos de Ellen White em que ela cita o texto bíblico diretamente ou indiretamente, ela cita. Mesmo nos primeiros escritos dela, no livro Primeiros Escritos, página 100, 101, os irmãos vão ver ela citando também que os discípulos saíram batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é lamentável que Satanás ele se serve de duas classes diferentes, tanto os libertinos como também os fanáticos, ambos os lados. Ele procura cercar as pessoas se a, o gelo da indiferença não for algo que pegue a pessoa, que ele então leva a pessoa ao fogo do fanatismo, mas levar aos extremos, não deixar a pessoa no equilíbrio. Ele sempre vai buscar dessa forma agir. Então, essas pessoas que descreram da Trindade supostamente querem o quê? Melhorar a sua fé, desenvolver, serem mais conservadores, mais fiéis à palavra de Deus, mas nisso estão caindo no engano fatal para suas almas. Estão, na realidade, dando vazão a algo que não tem confirmação nem na Bíblia nem no Espírito de Profecia. Falam que a Trindade é um vinho de Babilônia e Ellen White em nenhum lugar falou dessa maneira. Então, veja só, claro que em todos os mínimos detalhes não vai haver uma convergência com a doutrina católica, mas é muito semelhante, não há como negar isso. Nós somos mais radicais ainda, na realidade, do que a doutrina católica, ao não crer na geração, na eternidade de Jesus Cristo. Isso é um conceito filosófico inventado no catolicismo que não corresponde à realidade do espírito de profecia e da Bíblia. Então, quando nós vemos os enganos que têm surgido hoje em dia, também pessoas trazendo visões de Ellen White que não existem. Certa vez, uns tempos atrás, vi uma passagem, a irmã White falando até da Casa Branca, falando disso, daquilo em Washington, uma série de coisas. Simplesmente não existe tal texto. Nesses tempos de internet, muitos textos estão sendo inventados e nós devemos buscar as fontes, saber se existem realmente tais textos. Temos um outro exemplo também, um texto muito belo, se fosse verdade, né? As pessoas ficaram comovidas de ler o texto, falando da última obra mediadora de Cristo no Santuário Celestial pelos filhos dos pais crentes. O texto em si ele é falso, ele não existe, não tem em nenhum lugar. O texto tal como foi divulgado por muitos, compartilhado assim várias e várias vezes, sem se verificar se existia realmente. Existem alguns conceitos em Ellen White que se aproximam disso, mas não falam exatamente a mesma coisa. Por exemplo, ela vai falar do período da tempestade da perseguição em que ovelhas desgarradas voltarão ao aprisco. E aí caberia toda uma explicação de como aplicar corretamente esse texto. Mas fato é que aquele texto não existe, pode existir coisas semelhantes, poderiam levar as pessoas a esse raciocínio, mas não fala em si de ser essa última obra intercessora de Cristo. Isso não existe. Também aqui em Efésios 6, nós encontramos no verso 18 a 20, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então devemos pedir a Deus esse mesmo desejo de Paulo, que possamos então com nossa boca falar com confiança, tornar notório o evangelho, falar o que convém realmente, não se acovardar diante do que ocorre ao nosso redor, das manipulações e trazer uma palavra de verdade.
Também podemos citar aqui o caso de descrenças que tem havido em relação a certos pontos das profecias de Daniel e Apocalipse, pontos que eram pontos pacíficos dentro do Adventismo. Quem tinha adotado o método historicista não tinha aceitado o preterismo, o futurismo, que foi táticas então inventadas pelo catolicismo, protestantismo também, para desmerecer a interpretação adventista, porque antes do adventismo todos tinham praticamente o mesmo pensamento do método historicista para interpretar as profecias. Mas para evitar a identificação do papado na história profética, como aquela figura do anticristo, do chifre pequeno que blasfema contra Deus, que persegue os santos do Altíssimo, tudo isso, para evitar esse tipo de identificação, mesmo no Adventismo, alerta os irmãos, tem havido falsos profetas, falsos mestres, que têm levado as pessoas para o método futurista, tirando aquele alicerce seguro estabelecido pelos pioneiros. Aquele alicerce que mostrava, então, profecias, por exemplo, de períodos proféticos, dos 1260 anos, dos 1290, os 1335. Então, pastores nos Estados Unidos, pastores no Brasil, em vários locais, têm pregado querendo colocar esses períodos proféticos que já se cumpriram para o futuro, pegando a série, por exemplo, das sete trombetas, que tiveram seu cumprimento ao decorrer da história, e hoje já estamos na sétima e última trombeta, muitos então levando a uma compreensão como se fosse então algo futuro também o cumprimento das sete trombetas. Tudo isso não passa de sofismas de Satanás e pessoas têm sido instrumentos dele para então trazer esse tipo de desvirtuamento da palavra profética tão bem estabelecida no Adventismo. Então o perigo já não está mais só lá fora, mas também está presente, mesmo no Adventismo, esses tipos de distorção. Eu queria trazer aqui alguns textos também de Ellen White sobre esses assuntos que vão nos ajudar também. E, primeiramente, um texto significativo sobre o papel do Espírito de profecia, nós encontramos aqui no Quarto Testemunho, na página, então, 211. Diz assim: é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das escrituras sagradas, então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Então, aqui Ellen White destaca um efeito dominó que ocorre. Mas veja só, nós não estamos com o propósito de mostrar manipulações, mostramos até uma manipulação nos textos, vamos mostrar outra aqui nesse livro Life Sketch, e como separar? Bom, são questões pontuais que não nos devem levar à desconfiança de todos os testemunhos. Mas aqueles que, por exemplo, descreram da Trindade, eles precisam rejeitar um texto só? Não, eles têm que mutilar textos e mais textos que não se enquadram com o pensamento. Não, não, tudo foi manipulado, foi adulterado, acrescentaram depois. Ah, não, é maltrato. Mas são dezenas e dezenas de textos que eles têm que lidar e ainda não resolvem toda a sua incredulidade. Também nós vamos ver na Bíblia dificuldades, por exemplo, nas traduções que nós temos, pelo menos pelo que eu saiba, todas as traduções em português trazem aquela parte do ladrão na cruz, a fala de Jesus, de maneira equivocada. Existem traduções em outras línguas que trazem corretamente. Em português, eu desconheço qualquer versão
que traga corretamente, dando a impressão que naquele mesmo dia o ladrão e Jesus estariam no paraíso, quando na realidade o conceito era o quê? Cristo já dando a certeza para ele, naquele dia, de que ele estaria, então, no paraíso no tempo devido. O próprio Jesus sequer foi ao céu naquele dia, mas sim apenas no primeiro dia da semana. Então, quando nós encontramos uma dificuldade dessa, nós vamos descrer de toda a Bíblia por causa disso? Não. Temos alguns que questionam 1 João 5, por exemplo, que traz a Trindade. É uma outra dificuldade também que é encontrada. Mas por isso vamos descrever, vamos agora colocar em dúvida tudo quanto é texto da Bíblia? Não, de forma alguma. Nós temos uma série de questões, mas traduções más que vertem erradamente, por exemplo, a cláusula de exceção de Mateus 19:9, que fala da questão do casamento. Bíblias modernas colocando impureza, adultério, imoralidade, quando é uma palavra específica, fornicação, porneia no grego, que se diferencia de adultério, mocheia, que é comentado no próprio verso. Jesus então distingue fornicação de adultério como coisas distintas. Então, teríamos muitos e muitos exemplos, mas nada disso, esses equívocos, devem levar a termos desconfiança quanto à inspiração e preservação das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, assim como dos testemunhos de Ellen White. Lá diz que as pessoas começam com ceticismo quanto aos testemunhos, daqui a pouco eles estão descrendo de partes das Escrituras também. Assim, a pessoa primeiro descrê, não, aquela fórmula batismal no final de Mateus 28, lá no verso 19, foi acrescentada, foi algo posterior. Tudo mentira. Os manuscritos antigos já trazem da mesma forma. Mas aí é dito, então, dessa forma, daqui a pouco a pessoa está descrevendo o evangelho inteiro de Mateus. O evangelho de Mateus foi queimado, não tem original, não sei o quê. Uma série de cavalos de batalha são feitos para, então, distorcer as coisas. E acaba não havendo mais terreno seguro para essas pessoas. Ellen White nos orienta que, quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada, o tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Então, quando nós vemos esse texto, é interessante que muitas pessoas querem fazer doutrina em cima de cartas pessoais de Ellen White. Cartas pessoais que ela nunca publicou em vida, mandou não publicar, ela não arroga inspiração nessas cartas e querem determinar uma doutrina através dessas cartas. E mesmo quando é um testemunho inspirado, o que a gente tem que fazer ainda? Analisar o tempo e o lugar, tudo isso tem que ser considerado. Então devemos analisar tudo isso friamente. Também no quinto, aqui lemos o Mensagens Escolhidas, volume 1, página 57. No quinto testemunho, na página 696, fala assim: a todos os que sentem desejo pela verdade, eu gostaria de dizer: não deem crédito a relatórios não autorizados sobre o que Arnold White fez, disse ou escreveu. Se desejam saber o que o Senhor revelou por meio dela, leiam suas publicações. Há alguns pontos de interesse concernentes aos quais ela não escreveu. Não apanhem avidamente e veiculem rumores sobre o que ela disse. Então, irmãos, a gente pode pensar que, devido a Ellen White ter escrito muito, né, são milhares de páginas que ela escreveu sobre tudo, esgotou todos os assuntos para não é verdade. Teve certas coisas que ela não entrou em certos detalhes, Deus não revelou para ela. Mesmo, por exemplo, se nós formos ver a questão do assunto do véu, do assunto do cabelo comprido, Ellen White pouco falou sobre esse assunto. Mas a gente pode ter uma posição bem estabelecida sobre esse assunto na própria Bíblia. A Bíblia é o suficiente para entendermos essa questão do cabelo curto para o homem, o cabelo comprido para a mulher, a questão do véu, ele é dado no lugar do cabelo, mas se a mulher já tem o cabelo comprido, não é necessário usar o véu. Tudo isso nós depreendemos
da própria Bíblia. Agora, nos testemunhos, nós temos praticamente nada sobre esses assuntos. E outras questões, o livro de Jó, por exemplo, alguns pontos que eu gostaria particularmente que a Leonardo tivesse explicado, algumas coisas, não são explicados. Ficamos a procurar compreender. Mas aqui falou, leiam suas publicações, ou lede suas obras publicadas, como uma outra tradução trazia. Então, não devemos nos agarrar a uma carta particular, um manuscrito aqui, ali, coisas que não trazem segurança para, então, nós entendemos que o que o Senhor revelava, Ellen White procurou, então, publicar em vida ainda. Ela procurou, então, trazer. E quando eram testemunhos pessoais, ela enviou para uma pessoa específica, mas Deus tinha inspirado ela, o que que aconteceu? Com essa carta, entre aspas, particular, mas não era. Era algo inspirado por Deus que deveria ser uma reprovação a toda a igreja. Entrava para o Testemunhos para a Igreja, nos 9 volumes. Vários e vários testemunhos a pessoas específicas, a igrejas específicas ocorreram e entraram. Por que certas cartas não entraram, então, nos testemunhos para a igreja? Deve haver essa meditação. Entendermos que não era para virar ponto de regra de fé e prática. Aqui também no Mensagens Escolhidas, página 51 do volume 1, haverá pessoas que outrora se uniram conosco na fé, as quais buscarão doutrinas novas e estranhas. Qualquer coisa singular e sensacional para apresentar ao povo. Eles introduzirão todos os enganos concebíveis e apresentá-los-ão como vindos da senhora White, para que possam iludir as almas. Então, hoje nós temos visto isso. Muitas pessoas pegam a Ellen White para dar mais peso à falsa mensagem. A falsa mensagem que eles trazem, mas de maneira distorcida. Seja em pontos proféticos, seja em outros assuntos, muitas vezes nós encontramos essas dificuldades. E o assunto principal que eu queria trazer é sobre a manipulação que ocorreu em relação a um texto de Ellen White quanto à data dele. E o objetivo dessa manipulação fica muito óbvio, é colocar que realmente Ellen White ela tinha, de alguma forma, colocado confiança na igreja até o final da sua vida. Eu acho até curioso que quando Ellen White, lá no Evento Sinais, eles colocaram textos, materiais de 88, que ela diz, tínhamos a esperança que não houvesse a necessidade de outra saída, ou seja, ela colocando no passado, ela já vislumbrava a necessidade de outra saída, eles colocam uma nota de rodapé falando assim, olha, é a única declaração da irmã White que aparentemente ela perdeu a esperança na denominação, quando no mesmo livro tem diversas declarações na mesma tonalidade. Então, é lamentável esse tipo de manipulações, até numa nota de rodapé. Fala, é a única. Mas mesmo que fosse, vamos dizer que foi a única declaração. Esta não tem peso? Então, não devemos ser do tipo, por exemplo, que falar, não, a fórmula batismal lá de Mateus 28, 19, só está lá em Mateus, não tem em Marcos, não tem em Lucas, não tem em João, então eu não vou crer, porque só está em Mateus. Não, mas pera, um lugar que estiver na Bíblia já não é o suficiente? Deve ser o suficiente para nós. Então nós encontramos esse tipo de distorções. E aqui eu vou compartilhar até a tela com os irmãos. Aqui no EGW Writings, nós podemos abrir, e alguns irmãos têm até em suas casas testemunhos seletos. No final do volume 3, no último capítulo, na última página, que é capítulo 80, palavras finais de confiança é colocada. E aqui, então,
é colocado a questão desse primeiro texto da Review. Foi publicado, pelo menos, nessa data de 1915. Não necessariamente ela escreveu nessa data. Por quê? Porque também, se nós formos analisar essa questão do último testemunho de Ellen White, os próprios adventistas explicam que o último se deu em 1914. 1914, o último. Então, não existe nenhum em 1915. Apenas, então, algo que foi publicado no ano seguinte, ou seja, como for. Aqui diz: não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminado. Penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, preciso aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas. Mas vamos ao texto de baixo. Diz assim: ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem realizado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Aqui é dada a fonte, Life Sketches of Ellen White, 196 de 1915. Então, aqui, colocando como essa sendo últimas palavras de Ellen White, palavras finais de confiança. E aqui coloca como a igreja estivesse numa situação normal, tranquila. Ela recapitulou toda a história da igreja denominacional e vendo que a cada passo eles têm avançado, progredido, Deus está na liderança, não temos o que temer quanto ao futuro, a não ser que esqueçamos, como eles não tivessem já esquecido. E aqui nós vemos todo tipo de distorção quanto a esse texto. Também na meditação para não esquecer, inspirada até nesse texto aqui, o título, infelizmente um autor até que eu admiro no aspecto do trabalho histórico que ele traz, o George Knight, ele traz vários detalhes históricos importantes para nós, mas nessa meditação ele fala: olha, a irmã White, quando idosa, escreveu isso. É mais uma distorção também ao dizer dessa forma. Nós vamos ver a data correta, mas não é dada uma data só para esse texto. Nós encontramos aqui nesse livro, 1915, palavras finais. Se nós fôssemos no Testemunho para Ministros, no Vida e Ensinos, é dada a data de 1901 para esse texto. Então, a gente já fica na dúvida, qual dos textos é o verdadeiro? Depois, se nós formos o Mensagens Escolhidas, no volume 3, se não me engano, é dado 1892 como a data correta desse texto. Já temos 3 datas diferentes aqui. Nenhuma das 3 datas é a verdadeira. Então, isso, irmãos, a gente tem que estar ciente dessas coisas. Qual é a data, então, correta? O que aconteceu? Colocar aqui as imagens para os irmãos acompanharem de algumas fotos que eu tirei desse livro que eu estou em mãos, que trazem, então, o esclarecimento necessário para nós sobre esse assunto. Então, aqui, até é colocado direitos, né, de cópia de 1915, depois foi republicada em 1943, aí pela Pacific Press. E aqui nos fala, então, de uma narrativa, aqui já fala nesse tópico, escrito por ela mesma até 1881. Então, no máximo, esse texto poderia ser, então, não de 1915, não de 1901, não de 1892, mas 1881. Depois disso, o restante da história dela, porque Life Sketches tem o sentido de esboços da vida dela, de maneira resumida, são trazidos. Aqui, então, os seus secretários, eles terminaram a história de 81 em diante.
Aqui no prefácio é comentado sobre isso. Teve uma outra versão, inclusive, em 1860, desse mesmo material, que primeiro foi publicado em 60, depois, até a morte de Ellen White, tem a morte de Edson White, Thiago Edson White, o marido dela, até a morte dele, outra versão. Mas, por fim, quando Ellen White falece, eles fazem uma terceira edição, digamos assim, agora contando toda a história. Mas isso foi os secretários. Aqui é comentado que a partir então do capítulo 42, a partir aí da página 255, o resto da história, o Chrysler, o Willie White, o Robinson, eles que escreveram para dar completude da história. Aqui nós vamos ver no final do livro, inclusive, tem o relato sobre os funerais que foram feitos para Ellen White. Então, impossível dela mesmo ter feito esse tal relato. Aqui temos o relato da última doença dela, uma série de coisas. Nada disso foi ela que escreveu diretamente para o livro. Para o livro, ela fez uma contribuição até 1881. Mas aqui o texto em questão que a gente está analisando, na realidade, é dessa data aqui. O capítulo, quando nós pegamos, e o texto está no final desse capítulo, ele se encontra, então, relacionado a um testemunho que ela dá em 25 de outubro de 1869. Esse capítulo aí, 31, que fala de carregadores, portadores de fardos, né? Aqui em 1869, é neste capítulo que nós encontramos aqui no penúltimo parágrafo, ela fala, passando em revista a história passada, tal, e vem todo o relato que nós lemos. Então, nós vemos que, ao contrário de ser palavras finais, irmãos, como que poderia ser entendido esse texto? Como primeiros escritos de Ellen White. Poderia estar lá, entre os primeiros escritos dela. Já idosa, difícil colocar como idosa nessa data. O intuito do autor era dizer que era no final da vida dela. Então, nós vimos que realmente foi uma distorção, uma manipulação completa. Àquela altura, em 1869, a condição da igreja estava boa? Estava muito melhor do que posteriormente se desenvolveu na década de 70, na década de 80, principalmente, onde nós encontramos as dificuldades que levaram à rejeição daquele ministério. Então, 1869 é muito no começo ainda, e é correta essa colocação que Ellen White faz. O texto, então, ser colocado como 1915 é completamente falso. Foi uma reedição que fizeram por ocasião do falecimento de Ellen White. Ela nada teve a ver com essa edição, então. Então, nós vemos que, se nós não estivermos atentos a esse tipo de situação, podemos ser enganados. Mas eu gostaria de ler mais alguns textos aqui relacionados a essa questão da igreja, então. Vamos aqui a esse texto do sétimo testemunho. Olha que importante o que ela fala. Esse sim é um texto que complementa muito bem o texto que nós lemos, sobre aquela confiança, nada ter o que recear, caso não se esqueça do que Deus fez por nós. Não esqueçamos dos princípios. Aqui diz no sétimo testemunho, 210, igualmente necessário é que o povo de Deus hoje tenha presente como e quando foram provados e onde lhes fracassou a fé, onde, pela incredulidade e presunção, puseram em perigo a sua causa. A misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus maravilhosos livramentos devem ser comemorados passo a passo. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver o que o Senhor está
que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando a toda confiança própria, deve acreditar que ele o guardará de desonrar outra vez o seu nome. Então, aqui, devemos estudar a história da igreja, saber o tempo de visitação, não é só analisar a atualidade, é ver se a igreja a qual eu pertenço já não foi rejeitada no passado, na geração dos meus pais, dos meus avós, se não ocorreu já isso antes. De nada adianta nós entendermos simplesmente a atualidade, mas aqui fala estudar quando foi provado, onde, quando fracassou, no que foi esse fracasso, entender isso. E sobre o texto do Life Sketch, se ele fosse do final da vida de Ellen White, ela demonstrando confiança ainda para com a igreja, isso entraria em conflito com os demais textos que os irmãos puderam acompanhar, por exemplo, no semestre passado, dos 3 convites do Evangelho. A lição está recheada dos textos em ordem cronológica, muitas vezes mostrando essa situação de declínio e rejeição da igreja. Em 1882, nós temos esse texto aqui, eu vou só resumir, não vou ler para os irmãos, para não se delongar mais. Mas aqui diz que muitos pensavam que a igreja estava o quê? Florescendo, prosperando. E ela fala o quê? Pecados graves e presunçosos estão habitando entre nós. Ela diz que a igreja deixou de seguir a Cristo e está retrocedendo rumo ao Egito. É isso que ela fala. Fala aqui já que estava um processo de fermentação, de levedamento, de descrença quanto aos testemunhos também, nesta época. Nós temos o texto também, em 1885, que ela diz o quê? Que aquela desobediência que Israel, a igreja judaica, revelou, em maior grau eles cometeram. Então, tudo isso está registrado. 1888 diz que a morte espiritual sobreveio. Fala então que um poder cortou o cabo que os ancorava na rocha eterna. Estão flutuando pelo mar sem mácula ou bússola. Um texto definitivo aqui. Aqui nós vemos que 1888 foi um marco realmente muito sério para a história da igreja. Aqui, então, por fim, deixa esse texto, Testemunho para Ministros, escrito em 1891, está na página 277. O poder das trevas já colocou seu molde de inscrição sobre a obra que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Então, aqui fica muito evidente que aqueles que procuram manipular os escritos de Ellen White, o que eles acabam realizando? Uma contradição interna nos escritos. Colocando como Ellen White fala uma coisa, a hora outra, uma hora ela defende a igreja, outra... Não. Devemos buscar as datas corretas, ver do que ela está falando. Quando ela fala da igreja remanescente, ela não está falando de uma denominação específica. Nós devemos compreender a igreja profética, aquela que cumprirá os requisitos de Apocalipse, de ter a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Essa é a igreja remanescente. Do contrário, não se enquadra desta forma. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livra de todos esses enganos e possamos até o fim estarmos fiéis a Deus, aos seus princípios, às suas verdades e assim alcançar a coroa incorruptível que nos está aguardada. Amém.